para dizer que, neste cenário de, inicialmente, recepção, mas, desde o início, questionado na e para a América Latina, se constitui uma utopia. A utopia da América Latina, neste cenário, Lola Aniar de Castro, neste cenário que você protagonizou iluminadoramente, junto com tantos colegas que merecem ser novamente nominados, Rosa Del Olmo, Roberto Bergali, Juan Pegoraro, que está aqui presente, Bustos Ramírez, Caridad Navarrete, e tantos outros, depois, posteriormente, Zaffaroni, mais posteriormente ainda, Anitua, Sosso, da segunda geração. Neste cenário, se colocava uma questão fundamental, que era a indagação sobre qual deveria ser o objeto e o horizonte da criminologia crítica na região. Ou melhor, qual deveria ser o objeto e o horizonte para que a criminologia crítica produzida na região não fosse apenas uma criminologia crítica latino-americana, mas se convertesse numa verdadeira e autêntica criminologia crítica latino-americana, e não apenas na América Latina. Então, num primeiro momento, essa criminologia produziu uma metanarrativa, um olhar sobre si própria, né? Uma reflexão sobre o próprio trabalho que ela estava fazendo. E, ao mesmo tempo, ela ia construindo este objeto, que foi, eu diria, nuclearmente, uma análise sobre as condições interacionistas e marxistas e outras, foi uma análise centrada no controle social informal. Aqui na periferia, então, a recepção do paradigma da reação social e do criticismo estava em busca da especificidade e das diferenças quantitativas e qualitativas que deveriam estruturar uma criminologia crítica latino-americana. E aqui, esta recepção que Máximo Sosso depois irá estudar sobre o conceito de tradução, aqui replicou-se e desenvolveu-se conceitos centrais, ao mesmo tempo que deu-se origem a uma constelação de novos conceitos para a disciplina, que disputavam justamente qual seria esta identidade. Falou-se em criminologia da reação social, criminologia da libertação, criminologia radical, criminologia de raízes, raízes do crime, criminologia dialética, realismo criminológico marginal, sociologia do controle penal, denominações que expressavam justamente este estado da arte. Ou seja, qual seria o objeto? A criminologia latino-americana deveria reproduzir o objeto central, se ocupando do sistema penal, controle social formal em interação com o controle informal, ou deveria ampliar este objeto? Teria sentido continuar falando em criminologia, já que teria havido um deslocamento de objeto da conduta desviante para os mecanismos de reação social e institucional? Qual deveria ser, então, o alcance desta criminologia, e que também produziu, enquanto teorização, enquanto teoria crítica do controle social, o nome proposto por Lola Aniar de Castro, ou enquanto sociologia do controle penal, o nome proposto por Roberto Bergali, pessoas que estavam no centro deste debate, deste protagonismo, criou-se conceitos como vulnerabilidade, sistema penal subterrâneo, poder configurador, penas cruéis, torturas, etc. E agora, dentro desta complexidade, eu diria que o projeto coletivo, a utopia de construir um projeto coletivo em e para a América Latina, que fosse capaz de fazer uma resistência coletivamente sustentada ao sistema penal, inclusive das ditaduras militares, esse projeto foi se diluindo em torno da década de 90, enquanto projeto coletivo, e que ele foi colocado, de alguma maneira, em suspenso, e a criminologia latino-americana, de qualquer maneira, seguiu seu curso, produzindo, por esforços biográficos e de grupos, criminologias parciais, que não se afastaram
das matrizes, mas que foram produzidas de alguma maneira separadamente por atores protagonistas que deram a criminologia, seguiram dando um curso crítico. Então, a gente tem uma criminologia potente na Venezuela, conduzida por Lola, conduzida por Rosa, uma criminologia potente na Argentina, conduzida por Zaffaroni, conduzida por Pegoraro, conduzida hoje por Sosso, por Anitu. A gente tem uma criminologia potente na Colômbia, a gente teve várias criminologias importantes e que produziram um acúmulo criminológico, e eu diria, então, talvez com riscos, né? Eu diria que, se a criminologia centrou os seus estudos no sistema penal formal, oficial, a criminologia latino-americana centrou seus estudos no controle social informal e deu a ele uma atenção absolutamente especial, porque se percebeu que aqui a fonte da violência e da maior violência dos sistemas penais latino-americanos que vinha sendo denunciada nessa criminologia, a grande fonte era de matriz privatista e vinha dos subterrâneos do sistema penal, vinha da informalidade, ou seja, a lógica que presidia e preside os sistemas penais latino-americanos é muito mais do que uma lógica da seletividade. É uma lógica de extermínio, né? É uma lógica da maior violência, mas de uma maior violência exterminadora. E é uma lógica que nunca abandonou a produção de crueldade e dor física sobre os corpos, e eu diria no Brasil, com base na nossa literatura, sobre os corpos negros. Então, aqui, a criminologia crítica latino-americana vai chamar atenção para a especificidade da nossa violência, para a intensidade da nossa violência e para a urgência da luta contra a violência institucional estruturalmente condicionada dos nossos sistemas penais. E vai introduzir no debate o problema e a estrutura colonial. Vai introduzir uma outra estrutura, que não é o capitalismo, mas é a estrutura da colonização e da dependência central, como uma estrutura de poder planetária, e nos ensina a nos olharmos enquanto colônia e periferia do mundo. Ensina a enxergar a violência marginal e como esta configuração de poder planetária, a partir da estrutura colonial e depois da estrutura escravista, vai moldar os nossos sistemas punitivos, fazendo com que aqui, por exemplo, a relação entre classe social e raça seja constitutiva da violência dos nossos sistemas penais. Então, a criminologia latino-americana nos ensina a olhar a violência estrutural da colonização, a violência da configuração dependente e periférica, né, de um capitalismo que, desde os seus inícios, é dotado de um alto nível de barbárie. E chegamos à criminologia crítica brasileira, dizendo que esta criminologia crítica brasileira, eu vou falar dela daqui a 5 minutos, antes de passar ao campo brasileiro, que seria o que mais me interessaria, que é o que mais nos interessa, e que já foi mapeado por Juarez Cirino dos Santos. Eu gostaria de citar uma outra matriz, matriz do acúmulo criminológico, que seria a construção de uma teoria feminista da criminalização, que vem na esteira do feminismo, a contribuição do feminismo, né? Falei na contribuição do interacionismo simbólico, na contribuição do marxismo, na construção das teorias periféricas latino-americanas, falando na contribuição do feminismo como uma matriz absolutamente relevante, que chega inicialmente às ciências jurídicas e chega à criminologia, produzindo outro campo de conhecimento e de pesquisa, que é nos ensinar a olhar para uma outra estrutura, que é o patriarcado, né? E as relações de gênero, a dominação masculina, e verificar como o capitalismo é patriarcal e como o capitalismo patriarcal trata as mulheres e o gênero feminino nas funcionalidades do sistema penal. E aí nós inauguramos um outro campo de estudos, que é uma conquista irreversível para a brasilidade criminológica e que não pode mais ficar fora das nossas análises, né, tanto quanto as matrizes anteriores.
Então, tem as teorias do abolicionismo, que nos deram a pauta para a transformação do sistema punitivo, e seguindo os abolicionismos são variados, com matrizes variadas, mas seguindo indicações metodológicas do marxismo criminológico. Até aqui, nós não podemos pensar mais, em momento algum, a questão da transformação do sistema penal, né, como uma página à parte da transformação social. Nós temos que pensar a barbárie penal como uma expressão da barbárie do capital, e a transformação desse sistema, então, como uma página da transformação dessa sociedade. Então, as teorias do feminismo têm uma importância fundamental, elas nos ensinam tanto a criticar o histórico caráter androcêntrico do sistema penal e da própria criminologia, né, quanto a tentar verificar, então, qual é a posição da mulher nos sistemas de controle formal e informal. E, quando nós falamos em criminologia latino-americana, é óbvio que nós estamos incluindo aí a história potente de uma criminologia crítica no Brasil e brasileira. Nós vimos, dentro dessa pesquisa, estudando vários alunos, o campo criminológico brasileiro, para responder a uma pergunta dessa pesquisa, que é: que criminologia estamos produzindo? E nós já fizemos o estudo das revistas de Direito Penal e Criminologia, publicadas por Nilo Batista e Heleno Cláudio Fragoso. Nós estamos fazendo o estudo da revista Discursos Sediciosos. Nós estamos fazendo, checar o estudo das revistas do IBCCRIM. E nós estamos pesquisando, além dos livros, de todas essas comunidades brilhantemente mapeadas pelo Juarez Cirino dos Santos, nós estamos pesquisando que saber se produziu no Brasil pós-ditadura até a contemporaneidade e que caracterizaria o nosso criticismo. Então, nós estamos trabalhando a pesquisa das revistas, ao mesmo tempo em que a pesquisa das obras, né? Tem orientandos meus fazendo pesquisa sobre o período ditatorial, tem orientações de pesquisa sobre a transição, para mapear o pensamento criminológico e penalístico brasileiro, e nós estamos tendo resultados muito importantes, e, inclusive, muito surpreendentes, né? A gente pode dizer que dentro desse cenário dos anos 70 para cá, tem pelo menos 3 grandes eixos de pensamento criminológico, que é, o eixo absolutamente inserido no campo do criticismo criminológico, né? 2, um forte trabalho no eixo do direito penal crítico, a partir dos resultados da criminologia, e 3, um pensamento que continua se exercendo à deriva de tudo isso, dormindo em berço esplêndido, que é o pensamento criminológico positivista, que está aí no cenário, inclusive revitalizado. Daí a importância da gente voltar lá naquele conceito de criminalidade, que constitui a matriz da ideologia punitiva que alimenta o sistema penal. Então, a gente pode dizer hoje que a criminologia brasileira é um campo complexo, plural e extremamente rico de produção. Tá? Um campo complexo, que tem uma juventude potente, produzindo em todas essas direções que nós apontamos aqui e em outras direções. Que a produção é extremamente rica, mas é separada, é atomizada. Ou seja, eu acho que nós não nos conhecemos muito bem a todos. Tem uma produção extremamente rica, que segue um curso mais ou menos com forte déficit de comunicação entre-se, as comunidades de produção, tem um déficit de comunicação. Exemplo assim, a teoria da seletividade é um eixo básico da produção, teoria sobre a prisão, sobre os estudos feministas, né? A revista, Nilo, de Direito Penal e Criminologia, que você dirigiu com Heleno Cláudio Fragoso, é uma das arenas mais importantes de resistência à ditadura militar no Brasil, assim como a obra de Juarez Cirino dos Santos. Estes 2 senhores, estes 2 homens que estão sentados à mesa aqui, representam a voz mais pioneira,
a voz mais corajosa, a voz mais audaciosa, a voz mais humanista que tem neste cenário. Eles estão em todos os lugares dessa pesquisa, né? Então, ela é emocionante, porque ela mapeia, né, o protagonismo na história a quem deve ter por direito o seu reconhecimento. E neste pequeno livro, que eu vi publicado pela coleção Pensamento Criminológico, o que só poderia se justificar, se explicar, né, mediante uma extrema generosidade de Nilo Batista e de Vera Malaguti Batista, e que tem o prefácio de Jarei Cirino dos Santos, porque ele é o resultado, tanto um pouco dessa pesquisa, quanto do pós-doutorado que eu fiz com ele na Universidade Federal do Paraná. Este livro traz uma homenagem aos três, a Nilo e Vera, ao casal Batista, que, por iniciativa da Emerge, da Roberta e da comunidade carioca, nós tivemos a oportunidade de homenagear o ano passado aqui. E traz uma homenagem a Jarei Cirino dos Santos, onde eu situo eles, né, como dois grandes eixos do criticismo no Brasil, com as suas especificidades, e o contributo que a eles devemos, então, neste acúmulo, e cujas obras devem, junto com a nova geração, que muito nos estimula, porque ela é muito potente, né, devem ser revisitados sob as condições do tempo presente. E, dentro da produção criminológica, crítica latino-americana e brasileira, eu quero destacar os estudos sobre o racismo. Quero destacar como uma página absolutamente importante do nosso acúmulo e a qual nós devemos, talvez, dar a maior importância de todas. Os estudos da criminologia latino-americana chamaram atenção para o colonialismo racista e chamaram atenção para o fato de que os nossos sistemas penais produzem uma seletividade não apenas classicista. A criminologia feminista chamou atenção para que a seletividade é não apenas sexista, e os estudos sobre a relação entre racismo e sistema penal, entre racismo e prisão, estão a gritar sobre o caráter racista, não apenas da seletividade, mas do extermínio histórico que os sistemas penais vêm perpetrando contra as populações negras. E nós temos, de alguma maneira, subestimado o racismo, o estudo do racismo, como uma variável estruturante da realidade dos sistemas penais, do sistema penal brasileiro e latino-americano, com exceção aos trabalhos notáveis, né, já feitos aqui, os trabalhos do próprio Nilo Batista, Matrizes Ibéricas do Sistema Penal, Difíceis Ganhos Fáceis, e nós temos os trabalhos da Ana Luísa Flausina, os trabalhos do Evandro Pisa Duarte sobre criminologia e racismo, e que nos mostram que este talvez deveria ter sido o primeiro elemento estrutural a ingressar nos nossos estudos, mas não tem ingressado com a intensidade que deveria ter sido, e nós temos que saudar este tributo que temos com o povo negro. Porque, retomando o fio deste acúmulo, nós vamos perceber que, no sistema penal brasileiro, a regra de funcionamento é o arbítrio, é a ilegalidade subterrânea, é a continuidade público-privado, Nilo Batista, porque nós herdamos da estrutura colonial e da estrutura escravocrata uma forma de punir que, desde a colonização e o escravismo, se exerceu sobre os corpos e sobre o corpo do negro. Nós herdamos uma punição, uma forma de punir do açoite, das galés e do tronco, que sempre se exerceu ilimitadamente pelo senhor do escravo no espaço privado sobre os corpos dos sujeitos não considerados humanos, tratados como mercadoria, que foram os negros. E nós trouxemos esta tradição privatista para o sistema penal público. Nós trouxemos uma herança nefasta
de punições atrozes, de punições bárbaras, de punições excessivas, nós trouxemos para o sistema penal público. E em todos os tempos da sociedade brasileira, e nós podemos usar a periodização proposta pelo Nilo Batista no sistema penal colonial mercantilista, no sistema penal imperial escravista e no sistema penal republicano capitalista. Em todos os tempos, nós podemos traçar uma continuidade na punição, que é justamente esse excesso, esse domínio das penas corporais dentro da pena de prisão, esse domínio da tortura que permanece como herança e se fortalece na ditadura dentro da pena pública prisional, esse domínio da morte, ao ponto do Zaffaroni ter dito que o grande problema da criminologia latino-americana e brasileira é o genocídio. Se hoje nós vivemos o grande encarceramento, né, que é a potencialização pelo capitalismo de barbárie neoliberal dos potenciais arbitrários do sistema penal, na periferia nós vivemos o momento do grande enterramento. Então, nós temos que trabalhar simultaneamente a simbiose entre pena pública oficial, o discurso declarado do sistema penal, e a pena de morte, de tortura e morte extraoficial para a colonialidade. Eu vou usar uma passagem do Nilo Batista, quando ele descreve esse processo. Ele diz: o penalista brasileiro não pode perder de vista seu pecado original, que é a fundação da pena pública por uma estrutura social privatista, na qual o monopólio da violência legítima pertencia, de fato, não ao Estado, mas às classes dominantes. Não pode perder de vista seu pecado original quando discute penitenciárias privadas, quando vê a fantástica capacidade de influência e mesmo de mobilização de agências do sistema penal concentrada nas empresas de comunicação, quando quando observa as parcerias que as corporações oligárquicas estabelecem com as agências policiais, quando percebe a tolerância com castigos físicos ou indiferença com execuções policiais, etc. O penalista brasileiro, tal qual aquele personagem desiludido do Samba de Chico Buarque, deve mudar de calçada e dar risada sempre que aparecer a categoria estatal do monopólio da violência física legítima. Mentira! Então, nós temos, com este acúmulo, uma forte deslegitimação do sistema penal no centro e na periferia do capitalismo. Nós temos uma radical deslegitimação. Como reação a essa deslegitimação, que redunda hoje no grande encarceramento e no grande sepultamento abertos e mercantilizados, nós temos a construção de um penalismo crítico, que é uma outra faceta desse processo, um penalismo crítico que, a partir da deslegitimação produzida pelo acúmulo criminológico, tratou de reconstruir a ideia de garantismo sobre um sistema penal deslegitimado, né, e oferecer mecanismos de contenção de dano por dentro de um garantismo. E nós temos a construção de um garantismo contra o sistema penal deslegitimado, e nós temos a construção de um campo de alternativismo, que vai das penas alternativas, da postulação pela diminuição de conflitos no sistema penal, a radicalização do uso das penas alternativas, as alternativas à pena, incluindo os modelos de justiça restaurativa, um campo que está sustentado, orientado pelo debate abolicionista minimalista, que, cruzado com o debate garantista, nos dá um cenário de ação, né? Um cenário de ação no qual a criminologia deve ingressar necessariamente. Para ir finalizando, eu não perguntei quanto tempo tinha usado para não me desesperar. Eu vou voltar a citar uma frase da Ana Luísa Flausina, quando ela diz sobre a importância de urgentemente trabalhar racismo na criminologia crítica brasileira. Ela diz: a pauta de extermínio inaugurada no século XIX intensifica-se com a proximidade da abolição, será recepcionada na República dentro dessa nova metodologia. Assim, embalado na cantiga da democracia racial, o Estado, pela precarização da vida do contingente negro, foi construindo as condições para o descarte do segmento. A guinada neoliberal rumo ao poder
pautando uma necessidade cada vez maior de exclusão social e eliminação física de grupos que não se adaptam à agenda globalizante, potencializa os expedientes que vinham sendo cultivados desde o advento desta república. Então, em síntese, mais de meio século de acúmulo criminológico, teórico e empírico, e nós não vamos poder falar do acúmulo empírico, que nos mostra que a seletividade do sistema penal brasileiro se assenta numa seletividade que é, em primeiro lugar, de gênero. Os criminalizados são homens, adultos jovens, pertencentes aos baixos estratos e, notadamente, de cor. Uma criminologia crítica para a brasilidade tem que levar em conta, simultaneamente, a partir de um regresso ao projeto colonial, uma análise do sistema penal que inclua e relacione o capital colonial, patriarcal, sexista, racista e ainda adultocêntrico e regional. Porque o professor Shekhayra adiantou que a nossa criminologia tem que abraçar o sistema de segurança pública, porque a polícia é o grande chefe desse Estado matador. A gente tem um Estado matador desde a origem, um Estado exterminador desde a origem, um Estado que produz a oposição bélica bandido versus mocinhos e produz a matança intraclasse entre ambos. A gente tem um Estado matador e a gente tem que reunir todo esse campo que está produzido, mas separado, porque nós vivemos um tempo de barbárie. E eu assimilo, nesse projeto, a teorização sobre barbárie, desenvolvida por Maurílio Menegas, nas suas obras De Olho na Barbárie e Estudos sobre Ruínas, e onde ele descreve que nós vivemos um tempo de esgotamento civilizatório do capitalismo, em que vive um estado de barbárie, e, nesse estado de barbárie, a guerra tornou-se um acontecimento cotidiano. E a guerra tornou-se um acontecimento cotidiano que mata abertamente, e o núcleo dessa guerra está ocupado pela guerra às drogas. Né? E, sintomaticamente, nesse sentido, saiu uma publicação recente, que me impressionou muito, do Instituto Carioca de Criminologia, que se chama Atendendo na Guerra. Então, o paradigma bélico é um acontecimento cotidiano, e nós precisamos, então, caminhar num cenário que parta da barbárie, de olho na barbárie, a um outro olho na utopia. Sem uma utopia, nós não vamos andar. E a utopia foi desenhada aqui a várias mãos, a vários discursos, a várias vozes. Eu faço eco dessas utopias, faço eco de que é urgente construir uma pauta, de que é urgente construir a rede criminológica chamada Brasilidade, que congregue no Brasil todas essas forças, com todas as instituições do sistema de justiça, com as comunidades criminológicas, com parlamento, governo, movimentos sociais, rua, academia e rua, e interdisciplinariedade. E, nesse sentido, eu concordo com todos os meus colegas que sustentaram o alvo número 1 da guerra contra a guerra é a luta antiproibicionista, porque a guerra às drogas está no centro dessa barbárie exterminadora. E, então, foi uma honra gigantesca para mim ter direito à voz neste espaço absolutamente qualificado. Muito obrigada.